Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro. Segunda Epístola do Apóstolo Pedro. Você encontra ali, um pouquinho antes do Apocalipse, você encontra o livro da segunda carta, da segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro. E vamos aqui aprender coisas importantíssimas. Confesso a você que você vai se surpreender com o que eu tenho a te declarar. E não porque eu de mim mesmo tenha alguma coisa para te declarar. Mas o próprio Evangelho. O Evangelho pelo Evangelho. E se você entender que é nessa dinâmica de leitura bíblica que você deve tomar para si, ler o Evangelho e deixar com que o Espírito Santo de Deus, pelo próprio Evangelho, interprete aquilo que você está lendo. Então, não é preciso artimanhas humanas, não é preciso esforços exagerados para compreender as Sagradas Escrituras. Ao ler os textos bíblicos, o próprio texto bíblico já nos trará lições importantíssimas. Você quer ver como é simples ler a palavra de Deus? Claro, isso com a ajuda do Espírito Santo, sem dúvida. Mas uma vez que você se decide ler a Bíblia, ler as Escrituras, eu creio, meu amado, que o próprio Espírito Santo foi que te incomodou para isso. E a partir daí, você pode sim deixar com que o Espírito Santo te leve ao entendimento desta palavra. Verso 1, ele diz assim, segunda Epístola de Pedro, verso 1, veja que coisa linda e simples de compreender. Ele diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Escute bem, uma das coisas mais importantes no Evangelho é saber para que você foi chamado, do porquê você foi chamado. E Pedro aqui, quando escreve essa carta, ele já deixa bem claro porque ele foi chamado e o chamado dele foi para servir. Olha como ele se apresenta. Simão Pedro, servo. Pedro se chama servo. Pedro toma para si o título de servo. Escute bem, ele aqui também traz a característica de apóstolo, mas ele prefere colocar sobre si o título de servo. E é aqui que começa a problemática dos dias atuais. Escute bem, ser agora um seguidor de Jesus, você agora servir a Jesus, significa que você traz para si um título. E esse título é servo. Pedro se apresenta como servo. Ele não se apresenta como um doutor, mesmo que ele não era, né? Ele não se apresenta primeiramente com o título de apóstolo, porque ele era apóstolo. Ele não se apresenta trazendo um título superior, ou seja, querendo presumir que é alguma coisa, senão servo. Você está vendo que o Evangelho é simples e que nós devemos ser simples como o Evangelho? Então, hoje as pessoas se sustentam nos seus títulos. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou presbítero. Ah, porque eu sou bispo. Ah, porque eu sou arcebispo. Ah, porque eu sou um juiz. Ah, porque os títulos parece que hoje são mais importantes do que aquilo para o qual você foi chamado. Jesus disse, aquele que quer ser maior, seja serviçal. Aquele que deseja ser maior no reino de Deus, seja servo. É isso que Pedro deixa claro. Eu sou apóstolo, ok? Mas eu sou servo. Pedro aqui não está preocupado no seu título ministerial, mas está aqui preocupado naquilo do qual ele foi chamado. Você foi chamado para quê, meu amado? Você acha que você foi chamado para ostentar um título dentro da igreja, dentro do reino de Deus, e através desse título exigir ou sobressair ou achar que é melhor do que alguém?
Meu amado, o único título que você deve ter orgulho de carregar sobre si é o de servo. O próprio Jesus Cristo se colocou a serviço de Deus, lavando os pés dos apóstolos, e assim, através deste serviço, ele disse: assim como eu fiz, façais vós também. Assim como eu servi vocês como escravo, como doulos, o escravo o pior dos escravos, assim como eu fiz para servir a vocês, sejam vocês da mesma maneira. Pedro se apresenta como servo. Hoje, é isso que os homens de Deus deveriam ser, servos. Não é servir, não é ser servido, meus irmãos, é servir. Não estou falando aqui apenas de uma maneira verbal, não pode ser uma falácia. Hoje, os que ostentam títulos dentro das igrejas, eles, observem, eles são mais servidos do que servir. Me desculpe a sinceridade, mesmo eu sendo um pastor, mas hoje os pastores das igrejas, os que ostentam cargos, presbíteros, arcebispos, apóstolos, que eu não concordo com esse título de apóstolo, profetas, eles querem ser servidos e não servir. Pedro está dizendo aqui: eu sou servo. E aqui é o desafio para hoje, para cada irmão, para cada irmã que se faz parte do corpo de Cristo, é de desejar ser servo e não de ser servido. O próprio Jesus disse, o próprio Jesus, nosso mestre, nosso Salvador, nosso Senhor, disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E se temos que ser imitadores de Jesus, e que a nossa vida seja pautada no serviço aos nossos irmãos. Caso contrário, seu título não passa de apenas de uma nomenclatura. Ele diz que é apóstolo de Jesus Cristo. Ele sabe a quem ele serve. Eu sei a quem eu sirvo. Você sabe a quem você serve? Se eu tenho um serviço, se eu tenho um ministério, é de Jesus. Foi Jesus que me deu. Foi o próprio Cristo que me colocou nessa condição. Então eu não atribuo isso a mim mesmo, nem a força dos meus braços, nem a força da minha inteligência, não. Cristo Jesus nos chamou para servir. Então, se somos alguma coisa, somos por Jesus, somos para Jesus, e é dele, por ele e para ele todas as coisas. Aos que conosco alcançaram a fé, homens e mulheres são chamados a essa verdade. Homens e mulheres são chamados à fé. E uma vez que o coração abre, e uma vez que o coração está disposto a ouvir a palavra de Deus, alcança-se a fé. Quando a Bíblia diz que devemos ser servos, e hoje nós olhamos para as igrejas, olhamos para as denominações, e vemos homens ostentando posições, e eles é que são servidos, e não servindo, muitas pessoas se entristecem. Muitas pessoas ficam questionando: que evangelho é esse? É por isso que muitas pessoas abandonam a igreja. Deixam de acreditar na instituição igreja, não na igreja que Cristo um dia vai buscar, porque a igreja de Jesus está além da placa denominacional, está além dos tijolos, está além daquela reunião de domingo em um local. Pelo amor de Deus, compreenda bem isso. Mas porque muita gente desiste de estar em instituições, em lugares religiosos, lugares de encontro para adorar a Deus, porque quando olham os seus líderes, não vê homens servindo, verem homens querendo ser servidos. E aqui é que está o problema, e aqui é que está a maior dificuldade dessas pessoas, de não compreender que quando Jesus nos chamou com esse propósito, e que aqueles que ouvirem a palavra de Deus alcançarão a fé igualmente. Essa fé é igualmente preciosa, meus irmãos. A fé ela é dada de uma forma igual. Para mim, para você, não importa o tempo de crente que eu tenho, não importa o tempo de crente que você tem, uma vez você dando ouvido à palavra de Deus, uma vez você entregando o seu coração a Cristo, a fé é dada de uma forma igualmente e preciosa. Podemos afirmar o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas. Então escute,
se eu tenho uma fé e se você tem uma fé, eu lhe garanto que esta fé que foi dada a você e a mim, ela é igual. Ela não é diferente, ela é igual. A questão é, o que é que eu estou fazendo com essa fé que foi me dada? O que é que você está fazendo com essa fé que foi lhe dada? Você está trabalhando essa fé? Você está estimulando essa fé? Você está exercitando essa fé? Você está fazendo com que essa fé cresça cada dia mais com palavra, com oração, com leitura da palavra, com devocionais, com estudos bíblicos, com busca, com consagração? Você está exercitando essa fé? É aqui que está a diferença. Mas de maneira alguma você recebe uma fé diferente de ninguém. Deus não concede fé mais para um, fé menos para outro, não. Ele concede fé. Deus dá fé a todos. Uma vez que Deus dá fé a todos, todos podem usufruir de todos os benefícios de Deus por meio da fé. Porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. E essa fé é alcançada igualmente. Igualmente. Você está entendendo? Reginaldo Albuquerque participa conosco e ele diz assim: Otoniel, que Deus te abençoe sempre. Sinto que você é uma pessoa do bem. Obrigado, Reginaldo Albuquerque. Deus abençoe tua vida no nome de Jesus. Max Lopes também está conosco assistindo e diz: oh, glória a Deus. A fé é dada igualmente. Você, minha irmã, você, meu irmão, que está ouvindo essa palavra, não fique questionando: ah, porque eu tenho pouca fé, porque a irmãzinha tem uma fé tão grande, porque a minha fé é tão pequena. E não, a sua fé não é diferente da irmãzinha. A sua fé não é diferente do pastor. A sua fé não é diferente, a fé é igual. O problema é que você não está exercitando, você não está estimulando essa fé, você não está fazendo ela crescer. Então essa que é a questão. Então você tem uma fé dada por Deus que é igual à minha, dada por Deus. O Espírito que opera em mim é o mesmo Espírito que opera em você, se é que você recebeu esse Espírito de Deus em sua vida. Então nada agora está fora do seu alcance mediante a fé. E saiba que se é mediante a fé, é mediante aquilo que Jesus declarou. Então prepare-se, busque, estimule a fé, exercite a fé, pratique a fé, faça com que ela cresça e você verá a glória de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. A fé é dada igualmente porque ela é preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O que isso quer dizer para mim e para você? Primeiro que se a fé foi dada, não existe razão em nós para isso. Escute bem, não existe em nós motivo para isso. Se eu tenho fé, se você tem fé, não é porque você merece, não é porque eu mereço. Se você adquiriu fé, ou eu adquiri fé, é porque Deus teve misericórdia e Ele, através da sua palavra, nos concedeu a fé. Lembra o que está escrito na palavra de Deus? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, sendo assim, se a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, então ela vem a mim por graça e misericórdia. Não é porque há justiça em mim, não há algo bom em mim. Deus nos alcançou através da sua palavra e através da sua palavra nos deu fé para vencer, nos deu fé e na justiça de Deus. O que isso significa? É no ato de Deus dar seu Filho Jesus para morrer na cruz, morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, derramando o seu sangue, nos conduzindo agora acesso ao Pai, por Ele, por Jesus Cristo. A justiça é de Deus, não é nossa. E a fé, ela é concedida por causa dessa justiça. Deus agora lança sobre Cristo Jesus toda a sua ira, perdoando nossos pecados. Nossos pecados é lançado em Cristo Jesus, nosso pecado é colocado no Filho e através do Filho nós somos justificados e a justiça de Deus nos é alcançada. Quando a justiça de Deus é alcançada em nós por Cristo Jesus,
os nossos olhos se abrem. E Jesus agora para nós é muito mais do que apenas um homem que veio à terra. Jesus agora é muito mais do que apenas um profeta que falou palavras bonitas. Jesus para nós é muito mais do que um homem sábio. Jesus para nós é muito mais. Uma vez que a fé pela justiça de Deus nos alcançou, nós reconhecemos que Jesus é muito mais do que apenas um homem, um profeta, um sábio. Nós reconhecemos que Ele é nosso Deus e Salvador. É isso que Pedro deixa bem claro. A justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Isso é uma verdade defendida por todos os apóstolos. Isso é uma verdade defendida pela igreja. Isso é uma verdade que você deve defender com unhas e dentes. Que Jesus, Ele é Deus e Salvador nosso. Existe sim, minha gente, hoje uma tentativa de negar a divindade de Jesus. Muitas seitas pregam que Jesus não é Deus. Muitas seitas negam a divindade de Cristo. E todo aquele que nega a divindade de Cristo, esse não tem o Espírito de Deus. Jesus sim é o Deus e Salvador nosso. Você compreende bem isso? Então Pedro vai dizer no verso 2 o seguinte, olha que coisa linda. Graça e paz vos sejam multiplicadas. É o desejo de qualquer líder, é o desejo de qualquer irmão. Deve ser o nosso desejo, é que a graça e a paz de Deus se multiplique cada vez mais no nosso coração. Vou lhe dar aqui algumas ideias do que é na prática reconhecer e saber que a graça e a paz de Deus está crescendo no seu coração. Toda vez que você olha para o sol e diz, eu não merecia, mas Deus me concedeu o sol. Quando você olha para a chuva e você diz, eu não merecia, mas Deus me concedeu a chuva. Quando você pela manhã se reúne com a família, tomando seu café pela manhã e diz assim, eu não merecia, mas Deus me deu o pão de cada dia. Quando você se reúne com a família e tem aqueles momentos de alegria, de confraternização e diz assim, eu não merecia, mas Deus me deu a minha família. É quando você olha para a cruz do Calvário e diz, eu não merecia, mas Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Aí você percebe que a graça de Deus está crescendo dentro do seu coração. É quando você tem paz. Quando você tem paz em qualquer momento da sua vida. Você já viu alguém dizendo assim, eu estou desempregado, mas estou em paz. Eu estou enfermo, estou doente, mas eu estou em paz. Eu estou passando por uma dificuldade na família, mas eu estou em paz. Eu estou com algumas dificuldades, até no meio dos irmãos, até na igreja, estou passando por uns problemas, mas eu estou em paz. É quando ela cresce, quando essa paz cresce, é quando em meio às circunstâncias eu não encontro outra coisa senão a paz. Porque a paz crescente em minha vida, em tua vida, ela é produzida pela pessoa bendita de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nós. Aí haverá paz na tua alma, aí haverá paz no seu coração, e as circunstâncias da vida não tirarão a sua paz, não poderá arrancar a sua paz. A paz é algo que é dado ao crente, ao que crê, ao que se rende a Jesus, e esta paz, ela é permanente.
Eu não estou dizendo que você não passará por dores, mas uma questão é você ter dor, outra coisa é estar sofrendo. Você já parou para pensar que existe uma grande diferença de ter dor e sofrer? Tem pessoas que passam por dores, mas estão em paz, não estão sofrendo. Mas tem pessoas que não estão passando por dores, mas estão sofrendo na alma. Tem pessoas que estão morrendo na alma, não conseguem dormir, não conseguem colocar sua cabeça no travesseiro e fechar os olhos e descansar, porque não há paz em seu coração. Que esta paz cresça em nosso coração. Agora, como? Pastor, me diga aí algo prático, como isso é possível? Pedro vai dizer, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Essa graça e essa paz serão uma realidade sempre na medida que eu conheço Jesus. À medida que eu conheço a Cristo Jesus, na medida que eu me envolvo com Jesus Cristo, na medida que eu cresço o meu relacionamento com Jesus Cristo, a minha fé cresce, a paz ela é permanente e a graça é abundante. É no conhecimento de Jesus, é na pessoa de Jesus. Então escute bem uma dica que eu vou dar para você. Toda a tua leitura bíblica, ela tem que passar na pessoa de Jesus. Toda a leitura bíblica. Estou falando de Gênesis, Apocalipse. E toda a tua vida, ela tem que estar passando por Jesus. E quando isso é uma verdade, eu te garanto uma coisa. Sempre haverá graça derramada no teu coração e sempre haverá paz. Porque quando o conhecimento de Jesus é nos dado, ora, o próprio Jesus disse, eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vos las dou como o mundo dá. Porque, meus irmãos, o que o mundo oferece é passageiro. Mas o que Cristo Jesus nos dá é eterno. É no conhecimento do Senhor Jesus. Escute bem. Temos que parar de estar sendo guiado por orientações humanas. Escute bem. Toda palavra pastoral, se não passar por Jesus, rejeite. Toda orientação de homens ou de mulher que não passar por Jesus, não aceite. Quando eu falo isso, eu estou dizendo uma coisa muito importante. Se Jesus é o caminho, então eu não tenho que ser guiado ou direcionado por outra pessoa, senão por Jesus. Se Ele é o caminho, as pessoas que me cercarem, que me conduzirem a Jesus, eu louvarei a Deus por ela, honrarei a minha confiança com ela, cuidarei dela como ela cuida de mim, porque ela me leva a Jesus. Às vezes eu deixo esse comentário e escrevo no Facebook dizendo, todo discipulado, escute bem isso, é importante, todo discipulado que não te conduzir a Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, rejeite esse discipulado. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer o seguinte, se você está sendo instruído por alguém, por um homem, por uma igreja, por uma religião, se você está sendo instruído por alguém, e esse alguém não está te conduzindo a Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, não aceite esse ensinamento. Não aceite esse discipulado. Por quê? Porque a Bíblia, ela é cristocêntrica, do começo ao fim. É em Jesus. Tudo começa nele, tudo termina nele. Então, toda vez que eu ouvir, por exemplo, essa live, por exemplo, se você está ouvindo esta live, mas esta live não está conduzindo você à pessoa de Jesus Cristo, passe adiante. Não fica aí perdendo tempo ouvindo a voz de um pastor que está querendo trazer algo para si e não para Cristo Jesus. Então, se a Bíblia diz que
toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Então, fica essa observação, porque é no conhecimento do Senhor Jesus. Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, no verso 2, no capítulo 1, verso 2, ele vai dizer: é pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Porque se não for pelo conhecimento de Jesus, me desculpe, a sua igreja, a doutrina da sua igreja, pouco me interessa. As doutrinas humanas separadas por sua igreja, pouco me interessa. Se não vier do conhecimento de Jesus, eu não darei ouvidos e não me interessa. Sabe por que as pessoas são enganadas? Sabe por que muitas pessoas estão sendo conduzidas debaixo de falsos ensinamentos, heresias, apostasias? Muitas pessoas estão caindo em apostasia porque estão deixando se levar por conhecimentos humanos. Escute bem, não dê ouvidos à filosofia, não dê ouvidos a filósofos, dê ouvidos a Jesus, ao que Jesus ensinou no seu evangelho, nos seus evangelhos. E quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, não esqueça dessa dica: tudo tem que passar por Jesus. Se você está lendo a história de Noé, lembre de Jesus. Se você está lendo a história de Abraão, lembre de Jesus. Se está vendo a história de Davi, lembre de Jesus. Se está lendo a história de Josué, lembre de Jesus. Porque se não passar por Jesus, se não for pelo conhecimento de Jesus, você vai se perder mesmo lendo as Escrituras. Isso é sério, meus irmãos. Porque se nós tirarmos os olhos, Ele não é o caminho, Ele também é a verdade. Então, não existe verdade fora de Cristo. O Evangelho é uma verdade absoluta. E o centro do Evangelho é Jesus Cristo e o Evangelho, a nova notícia. Então entenda bem isso e guarde no seu coração. Sem Jesus não existe verdade. Então, não adianta palavras misteriosas. Não adianta estar dizendo que Deus me revelou, que Deus em sonho me revelou, que um anjo apareceu para mim, que eu subi num monte e vi Deus falando comigo, e Deus mandou falar isso porque eu tive uma experiência espiritual, que eu me arrepiei por completo e isso é um sinal que Deus falou comigo tal coisa. Ei, deixe dessas coisas. Vá para Jesus, o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, o que Ele disse para os apóstolos e o que Ele nos quer. Aí você vai eliminar 70% ou 90% dos falsos, das mentiras, daquilo que é engodo, daquilo que é falso, porque é pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Olha, meus amados, que esse quadro Minuto de Graça seja um instrumento de Deus para a sua vida, para te conduzir simplesmente ao Evangelho de Jesus. Simples como Jesus é.